Olá galera, tudo bem? Este é o canal Falando de Cidade, eu sou Ed Vieira, arquiteto. No vídeo de hoje eu quero falar um pouco e rápido com você sobre um estudo de viabilidade técnica para uma construção. Como você pode aplicar este estudo de viabilidade técnica que é feito lá nos grandes empreendimentos, aí na sua pequena obra, naquela casa que você quer construir, às vezes para alugar, às vezes você quer construir uma casa para vender, e você precisa entender um pouco que não é só construir, há algumas situações que você precisa levar em conta. Sob o ponto de vista de um arquiteto, é sobre isto que nós vamos conversar hoje. E se você chegou até aqui, chegou no canal Falando de Cidade, não conhecia e está conhecendo agora, eu quero te convidar a se inscrever, ativar o sininho, sabe para quê? Para toda vez que eu postar um vídeo como este, você não perder e ser avisado pelo YouTube. Sim, quando você se inscreve, você diz para o YouTube que este canal é interessante para você, que tem informações que vão te ajudar, e quando você ativa o sininho, toda vez que este canal postar um vídeo, o YouTube te avisa que foi postado um vídeo novo e você não perde. Um estudo de viabilidade técnica em um empreendimento, ele é baseado em três pilares, em três pontos que devem ser observados fielmente, que são os custos, os riscos e a projeção de um retorno financeiro. Você precisa levar isto sempre em conta. Quais são os custos para se construir este imóvel, quais são os riscos que você terá em construir ou não construir, em investir o seu dinheiro, e qual o retorno financeiro que você terá deste investimento, porque a construção de qualquer imóvel, ele é um investimento, e nós estamos vivendo em uma época que nós sabemos que é muito bom e que vale muito a pena construir para alugar, que vale a pena construir para vender. E no vídeo de hoje você vai saber tudo o que você precisa saber para fazer a construção do seu imóvel, desde a compra do terreno, sem errar e sem tomar prejuízo. O primeiro ponto que nós precisamos observar são os custos que está envolvido dentro dos custos da construção de um imóvel. A construção de um imóvel, ela tem que ser baseada em uma análise desde a fase da escolha do terreno, como localização, preço desse terreno, compatibilidade deste terreno com o seu projeto. Uma dica muito interessante que você tem sempre que levar em conta é a seguinte: nem sempre o terreno que está localizado em determinada localização vai servir ao seu projeto. Por exemplo, se você quer fazer um empreendimento para locação, você vai locar estes imóveis. Se você está em uma região que tem um transporte público de difícil acesso, você não vai conseguir alugar facilmente este imóvel, ou quando consegue alugar, não consegue locar este imóvel por um valor de mercado que valha a pena. Às vezes você está construindo um imóvel que seja aí para locação, para residências, para famílias, e você faz em uma região que tem muito barulho, que tem muita festa, que tem regiões de bares, você vai ter dificuldade em fazer a locação deste imóvel também. Se for um imóvel para venda, você precisa entender também o padrão daquela localização. Qual que é o padrão dos imóveis que estão naquele terreno? Às vezes você quer investir em um imóvel que você vai investir R$1 milhão para vender a 2 milhões, em um local que o padrão dos imóveis é um padrão de 500 mil, 600 mil, 200 mil reais, você não vai conseguir vender, ou seja, você vai fazer um investimento de uma construção de alto padrão em um local que não vai comportar a venda e a comercialização deste imóvel. Então, nesta hora, é a hora que você começa a entender os custos, porque se você compra um imóvel em uma região também de muita agregação de valor, por exemplo, que tem muitas mansões, e você constrói um imóvel de baixo padrão, de um padrão médio, você não vai conseguir vender, porque o padrão dos imóveis que estão construídos ali estão acima. Então é importante, na hora que você vai ver o seu terreno, que você vai comprar o terreno, você já levar em conta qual o padrão dos imóveis naquela região. Quando você passa a observar isto, você começa então a entender o seguinte: olha, o imóvel está localizado em um bairro que para mim é interessante, que vai estar dentro do meu projeto, que vai atender ao meu projeto.
O que você começa a pensar então e a levar em conta a partir daí, que ainda está dentro dos custos do seu imóvel? Você precisa levar em conta as leis urbanísticas daquele bairro especificamente. Em uma cidade pequena, às vezes as leis urbanísticas são bem parecidas em todos os bairros, porém numa cidade grande, em uma metrópole, é um pouco diferente. Nós temos, por exemplo, nas cidades como São Paulo, nas cidades como Belo Horizonte, nas cidades do Rio de Janeiro, que são metrópoles grandes, e outras cidades no Brasil, outras metrópoles no Brasil, que tem vários bairros com padrões, com leis urbanísticas diferentes para cada região. Então o que você precisa levar em conta? O gabarito de altura, qual a altura máxima que você consegue construir, os recuos, se são obrigatórios ou recuos na frente, se não são, os recuos de fundo, os recuos laterais, os usos, né? É uso comercial, é uso residencial, é uso misto. Eu posso montar um hotel em uma área residencial? Não, você não pode. Você pode montar, por exemplo, um bar em uma área residencial? Você não pode. É como eu falei aqui no início do vídeo, você precisa levar em conta estas situações. A partir desta análise dos terrenos, da localização, das leis urbanísticas, você começa a ter uma ideia para firmar os custos que você terá no início desse projeto, na execução deste projeto. Ainda dentro destas análises de custos de leis urbanísticas, dentro das leis urbanísticas, você vai encontrar um outro custo. Qual este outro custo? Então o que você tem que levar em conta de custos? Taxas e custos totais da construção, as receitas que você vai gastar com materiais, com contratação de projetistas, contratação de mão de obra, com o pagamento das taxas na prefeitura, o pagamento dos impostos, pagamento de alguma multa que porventura exista naquele imóvel, pagamento de taxas ou de outorga municipal, por exemplo, algumas situações que você não pode construir até, por exemplo, acima de 5 pavimentos. Para você construir acima destes 5 pavimentos, você teria que pagar uma taxa extra para a prefeitura da sua cidade. Tudo isso tem que se levar em conta para que forme o primeiro custo ou o custo inicial do seu imóvel. Tá gostando do vídeo de hoje? Tá entendendo o que eu estou falando? Que quando nós vamos fazer uma construção, nós devemos começar o nosso projeto desde a compra do terreno. Às vezes você vai lá e compra o terreno, depois você pensa no projeto. Se você quer investir, você quer fazer um imóvel para alugar, você quer fazer um imóvel para vender, você tem que começar a pensar antes, porque esta análise de custo vai te ajudar a definir o fluxo de caixa. Isto traz uma dimensão dos gastos e despesas e recursos necessários, porque é com o fluxo de caixa que você vai entender as fases do projeto, quanto que você vai gastar na fase de cada projeto, no início, desde a compra do terreno, pagamento das taxas, pagamento do projeto, pagamento da construção em si, da contratação da empresa, e a partir daí você começa a ter uma projeção de retorno financeiro. Após identificar todos os gastos e despesas, é hora de fazer um estudo de mercado, uma prospecção de mercado, olha, para aluguel e para venda. Ou seja, quando você faz todo esse levantamento, você começa a entender o seguinte: eu vou investir 300 mil em um ano de construção, entre fase de projeto e construção. Em quanto tempo eu vou ter o meu retorno financeiro para poder cobrir novamente o meu caixa? Quando nós fazemos esta análise, nós começamos a entender o seguinte: olha, eu investi 300 mil em um ano, eu vou levar mais 2, 3, 4, 5, 10 anos para retornar aí em quantos porcentos a mais? Mais 100%? Vou retornar 600 mil, 1 milhão de reais, 1,5 milhão. É preciso fazer esta análise de mercado para você entender se vale a pena ou se não vale a pena você investir aquele montante de dinheiro para fazer uma construção, para fazer aí uma adequação. De repente você comprou um imóvel já existente, e é sobre isso que eu quero falar com você e trazer para você. Esta análise aqui bem resumida que eu trouxe, esta forma de análise, é para você entender os 3 passos que você precisa analisar na hora que você vai construir um imóvel pequeno, seja aí várias casinhas para alugar, seja
algumas casas para vender, você precisa levar esses pontos de vista e contratar um profissional de arquitetura e de engenharia para fazer o seu projeto, para te auxiliar, para dizer para você qual o melhor passo, qual a melhor forma, qual a melhor maneira. E este é o canal Falando de Cidade, eu sou Ed Vieira, arquiteto, vem com o Ed.